Vitor abriu os olhos ao som distante de fogos de artifício. A claridade da manhã invadia seu pequeno apartamento, e o cheiro de comida amanhecida da noite anterior ainda pairava no ar. Ele se espreguiçou preguiçosamente, ignorando o celular que vibrava com notificações de mensagens de Ano Novo. Ao abrir a porta para pegar o jornal, encontrou algo inesperado, uma folha de papel dobrada presa com fita adesiva na madeira. Ele olhou ao redor, mas o corredor estava vazio. Que estranho, murmurou. A folha tinha o título, Resoluções para um Ano Novo Melhor. Vitor revirou os olhos, achando que fosse uma brincadeira de algum vizinho. Desdobrou o papel com pouco interesse, mas ao ler o conteúdo, sentiu um leve arrepio. Ligue para alguém que sente sua falta. Doe algo que é importante para você. Faça algo que você nunca faria. As frases eram escritas em uma caligrafia irregular, quase agressiva, como se alguém as tivesse gravado com força no papel. Vitor deu de ombros, amassou a folha e jogou-a na lixeira da cozinha. Ele não era o tipo de pessoa que se importava com resoluções de ano novo. Para ele, era apenas mais um dia, e aquelas frases pareciam um clichê forçado. Durante o café da manhã, seu celular tocou. Era Paulo, um velho amigo com quem não falava havia meses. Ele ignorou a ligação. Ligar para alguém que sente minha falta, até parece. Mais tarde, ao sair para fazer compras, viu um acidente grave na esquina de seu prédio. Um carro havia colidido com um poste, e os paramédicos tentavam reanimar alguém no chão. Quando passou pelo local, Vitor sentiu o estômago afundar ao reconhecer Paulo sendo carregado na maca, inconsciente. Isso não pode ser coincidência, ele sussurrou, lembrando-se da lista. Ao voltar para casa, foi direto até a lixeira para verificar o papel amassado. Quando a desamassou, percebeu algo que não estava ali antes, uma nova frase havia surgido, no final da página. Não ignore as regras. Vitor ficou paralisado. Vitor passou a tarde tentando ignorar a sensação de que algo estava errado. Ele olhava para o papel em cima da mesa da cozinha, onde a lista estava cuidadosamente estendida. Não conseguia tirar da cabeça o acidente que tinha visto e o estado de Paulo. É só coincidência, murmurou para si mesmo. Porém, quanto mais tempo passava, mais uma sensação opressiva parecia tomar conta do ambiente. O apartamento estava silencioso demais, o ar pesado como se algo invisível estivesse ali. Decidido a se livrar daquela paranoia, Vitor pegou a lista e jogou-a na pia. Acendeu um fósforo e segurou-o próximo ao papel, mas antes que as chamas o tocassem, algo estranho aconteceu. O papel se contorceu sozinho, como se estivesse vivo. Vitor soltou o fósforo, que caiu na pia e apagou instantaneamente. Ele ficou observando, sem palavras, enquanto a lista retornava à sua forma original, sem um único arranhão. Que diabos? Reclamou. A campainha tocou. Vitor correu até a porta, esperando que fosse um vizinho ou alguém que pudesse trazer um senso de normalidade àquela situação. Mas, ao abrir, não havia ninguém. Apenas uma rajada de vento frio e algo novo colado na porta, e a mesma lista, como se nunca tivesse saído de lá. Ele pegou a folha com mãos trêmulas. A terceira resolução agora pulsava em sua mente: faça algo que você nunca faria. O celular tocou novamente. Era o hospital. A voz do outro lado informou que Paulo estava em estado crítico e pedindo para vê-lo. Vitor desligou sem responder. Algo estava errado, terrivelmente errado, e ele sabia que não podia mais ignorar a lista. Na manhã seguinte, Vitor acordou com o som de batidas na porta. Ele hesitou antes de abrir, o papel da lista ainda estava sobre a mesa. Não havia mais ninguém, apenas um bilhete preso à porta com a frase: cumprir ou sofrer. A escolha é sua. O sangue de Vitor gelou. Ele sabia que ignorar a lista não era mais uma opção. Pegou o papel com mãos trêmulas e leu novamente a terceira resolução: faça algo que você nunca faria. Algo que eu nunca faria, e ele murmurou, tentando decifrar. O celular vibrou, e ele recebeu uma mensagem de um colega de trabalho pedindo ajuda com um projeto atrasado.
Era um pedido simples, mas Vitor sempre evitava se envolver em coisas que não eram diretamente sua responsabilidade. Talvez isso seja suficiente, pensou ele, tentando racionalizar a situação. Foi até o escritório do colega e passou horas auxiliando no trabalho, esperando que aquilo encerrasse o jogo. Quando voltou para casa, o alívio durou pouco. A lista estava sobre a mesa, agora com a terceira resolução riscada. Mais uma nova frase havia surgido. Cause dor a alguém que ama. Não, não vou fazer isso, gritou Vitor, com sua voz ecoando pelo apartamento vazio. Mas o ar ao seu redor parecia se apertar, como se uma presença invisível estivesse cobrando sua decisão. O celular vibrou de novo, desta vez com uma mensagem de sua irmã. Estou preocupada com você. Podemos conversar? Vitor ignorou. Mas naquela noite, teve um sonho horrível, em sua irmã gritando por ajuda, presa em um ambiente escuro e sufocante. Quando acordou, encontrou a mesma mensagem piscando no celular, acompanhada de uma nova nota escrita na lista. Não é um pedido. É uma ordem. Vitor percebeu que não tinha escolha. A lista estava o forçando a fazer algo terrível, e ele estava apenas começando a entender o quanto estava preso. A cada dia que passava, a lista parecia ganhar mais poder sobre Vitor. Ele se via cumprindo as resoluções, mesmo contra sua vontade. Quando finalmente causou dor a sua irmã, uma briga intencionalmente cruel que a deixou chorando e cortou o contato entre os dois, sentiu que algo em si mesmo havia mudado. Não era só a culpa. Era como se uma parte dele tivesse sido arrancada. Naquela noite, enquanto tentava dormir, foi despertado por um som estranho, papel sendo rasgado. Ele se levantou, assustado, e encontrou a lista sobre a mesa, mas agora as palavras pareciam dançar na folha, se reescrevendo em tempo real. Vitor decidiu que precisava entender o que estava acontecendo. Ele pesquisou na internet obsessivamente, mas encontrou apenas histórias vagas sobre listas semelhantes. Finalmente, em um fórum obscuro, encontrou algo concreto em uma postagem antiga de alguém que descrevia exatamente a mesma experiência. O autor do post, identificado apenas como SP, mencionava que a lista era enviada por uma entidade conhecida como Nomen, que usava as resoluções para manipular e destruir suas vítimas. Segundo o relato, Nomen escolhia pessoas vulneráveis para seus jogos, levando-as a cumprir atos cada vez mais extremos até não restar nada delas. Desesperado, Vitor procurou mais informações sobre SP e encontrou um endereço. Era uma casa em um bairro decadente. Ele decidiu ir até lá. Quando chegou, encontrou a casa abandonada e coberta de pichações. No chão, espalhadas pelo lugar, havia dezenas de listas idênticas à sua, todas com resoluções parcialmente riscadas. Em um canto da sala, encontrou um diário que parecia pertencer a SP. As últimas páginas estavam rasgadas, mas as palavras que restavam eram aterrorizantes. A última resolução é sempre mortal. Ninguém escapa da lista. Você pode tentar fugir, mas ela encontra você. Sempre. Vitor fechou o diário com força, sentindo o desespero crescer. Quando voltou para casa, a lista tinha uma nova instrução, ainda mais aterrorizante. Elimine quem tentar ajudá-lo. Ele percebeu que, quanto mais lutava, mais fundo caía na armadilha de Nomen. Vitor ficou sentado à mesa, encarando a lista. A nova resolução, elimine quem tentar ajudá-lo, parecia gritar em sua mente, sufocando qualquer tentativa de racionalidade. Seu celular vibrou. Era sua irmã, apesar da briga recente. Eu sei que você está passando por algo, Vitor. Por favor, me deixe ajudar. Ele desligou imediatamente. Não posso envolvê-la. Os ecos das palavras da lista pareciam se misturar aos seus pensamentos. O ambiente ao redor parecia mais escuro, mais apertado, como se o apartamento estivesse vivo, pressionando-o a agir. Vitor decidiu fugir. Arrumou uma mochila com roupas e o diário de SP, pensando que se afastar da cidade talvez o libertasse. Enquanto descia as escadas, cruzou com seu vizinho do andar de baixo. Vitor, você parece péssimo.
Está tudo bem? Quer conversar? Por reflexo, Vitor abriu a boca para responder, mas algo dentro dele o travou. A lista se materializou em sua mente, e sua mão, antes pacífica, fechou-se em um punho. Não, ele gritou, correndo para fora do prédio. Quando chegou à estação de trem, percebeu que não adiantava. Não importa a distância que tentasse colocar entre ele e a lista, ela sempre voltava. Na tela do celular, uma nova resolução apareceu, como se estivesse sendo escrita naquele momento. Sacrifique-se para salvar outros, ou condene a todos ao seu redor. Vitor caiu de joelhos, o papel da lista surgindo em sua mochila como se tivesse vida própria. As letras pulsavam em vermelho, como sangue vivo. Ele sabia que a escolha era clara, mais terrível, sua vida, ou a destruição de todos que conhecia. Ele tentou pensar em outra saída. Voltou ao diário de SP, folheando as páginas com desespero. Mas o final sempre era o mesmo. A última resolução é um beco sem saída, dizia. Vitor decidiu que precisava encarar a verdade. Voltou para casa e ficou de pé no meio da sala, segurando a lista com as duas mãos. Se isso vai terminar comigo, que termine agora. Lentamente, ele escreveu seu nome no final da folha, assinando como o último ato. A sala começou a tremer, e uma escuridão absoluta o engoliu. Você cumpriu seu papel, Vitor, uma voz grave e fria sussurrou. Vitor abriu os olhos em um vazio infinito, cercado por milhares de listas flutuantes, pulsando com uma luz vermelha sombria. À sua frente, uma figura gigantesca feita de sombras o observava a nome. Você cumpriu bem seu papel, disse a entidade com uma voz profunda. Antes que pudesse reagir, Vitor sentiu seu corpo se desintegrar, parte por parte, sendo absorvido pela entidade. Enquanto desaparecia, viu uma nova lista sendo entregue a outra pessoa. O ciclo continuaria. Ele era apenas mais uma peça no jogo eterno. No vazio, a voz de Nomen ecoou uma última vez. Feliz Ano Novo!